Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para uma revisãozinha bem tranquila, né, da provinha, tá? Prova aí parcial referente ao terceiro bimestre, certo? Aviso a vocês também que depois da prova, né, entre a verificação global, né, e essa prova agora que a gente vai fazer, né, nesse período de tempo, a gente vai fazer o nosso trabalho parcial, tá bom? Tive muita dificuldade no mês passado para receber o trabalho parcial, mas espero, né, que nesse bimestre a gente ocorra aí tudo em paz, né? Até porque quem não enviar fica sem nota. Não vou estar correndo atrás de aluno, né? A não ser que o aluno me explique, né, que está acontecendo algum problema e tudo, certo? Pessoal, a revisãozinha aqui bem básica, certo? Bem tranquila, até porque a prova são só 10 questões, todas de marcar, né, com alternativas de A a D, certo? E acredito que vocês aí não vão ter problema em relação a fazer essa prova, né? Porque sim, todos os assuntos que está na prova é o assunto que a gente viu, né? E eu escolhi só um assunto, que foi o assunto relacionado à memória, certo? Então, pessoal, o que eu peço a vocês, leiam atentamente as questões, tá? As alternativas principalmente. Por quê? Porque só de você ler a questão e ver as alternativas, vocês conseguem fazer a prova tranquilamente, tá bom? Eu peço desculpas que eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, estou meio adoentado hoje, tá? Pode estar falando um pouco mais baixo, tô meio adoentado, mas como é só revisão, dá pra gente fazer tranquilamente, ok? Então vamos lá, pessoal. Memórias, né? Memória HD, né? SSD, ROM, RAM e secundárias, tá? Eu acredito que eu não coloquei memórias secundárias, tá? Voltando aqui, pessoal, fui tirar a dúvida. Não coloquei realmente armazenamento secundário, assim, a questão explícita não é só de armazenamento secundário, até porque HD e SSD entram em armazenamento secundário e tem uma questão a respeito disso, ok? Então vamos lá, memória volátil, né? O que é uma memória volátil? A memória volátil é aquela memória, né, que quando o computador é desligado, né, a memória perde suas informações, então ela apaga totalmente, né? Quando é ligado novamente, ele está do zero ali, né? Nada armazenado e começa tudo novamente. O exemplo disso é a nossa memória RAM, que aqui embaixo eu vou explicar direitinho a respeito dela, certo? Então coloquem isso na mente de vocês. Memória volátil, né? Algo volátil, é uma memória que se apaga, certo? Ao computador ser desligado, a energia, né? A alimentação do computador ser cortada, certo? A partir do momento que é desligado, apaga tudo, tá? Uma memória não volátil é justamente o contrário. É aquela memória que não perde os dados ao ser desligado, né? Não apaga nada, né? Só apaga se você for lá e apagar. Ela, ao ser desligada, ela guarda, né, as informações. Então, entra aí também as memórias secundárias, né? Todas as memórias secundárias são não voláteis, né? Porque armazenam dados mesmo sem estar com a fonte de energia, né, desligado. O exemplo disso é o HD, né, que a gente vai falar também, tá? Memória RAM. O que é a memória RAM, né? Random Access Memory, né? O memória de acesso aleatório, né? Random significa aleatório, ok? É a memória, né, que auxilia diretamente, né, o processador, né? Ajuda diretamente o processador, né, a trabalhar. Por que ela é uma memória de acesso aleatório? Porque o processador, em determinado momento, aleatoriamente, vai acessar a memória RAM, né, para aí pegar alguns dados, né, que ele já processou e vai ajudar justamente, né, a trabalhar, certo, de forma mais rápida. Então a memória RAM auxilia diretamente o processador, o processamento do computador, no seu desempenho, né? Quanto mais memória RAM você tiver, mais rápido será o desempenho do seu computador, tá bom? Os pentes de memória RAM são conhecidos, né, como DDR, né? Até tem o exemplo lá, DDR1, DDR2, DDR3 e DDR4, certo? Mas são conhecidos como DDR, tá? Pode ser questãozinha dessa da prova, então fiquem atentos a isso, ok? HD, né, pessoal? HD é uma memória não volátil, né, um armazenamento secundário, certo? Que serve para guardar todas as informações, né, provenientes aí do usuário no computador. O que? Fotos, vídeos, documentos, né? Tudo que você quer guardar é armazenado no HD ou SSD, depende do seu
computador, né? Se ele já possui a SSD, né, que é a forma aí mais avançada, né, do HD, vamos dizer assim, certo? Então, qual a principal característica, né, e diferença entre os dois aqui, né? O preço, né, é grande, e a capacidade de armazenamento. É a grande diferença entre os dois. O HD, né, é mais barato, tem uma capacidade de armazenamento maior, certo? O SSD é mais caro e tem uma capacidade de armazenamento menor. Porém, a sua rapidez, né, na eficiência e sua eficiência no trabalho, né, faz com que ele se diferencie, né? É o futuro aí do armazenamento, é o SSD. Acredito que aí logo todos os computadores serão substituídos, né, por SSD. A maioria hoje já vem com o SSD. O HD pode ser um HD externo que você pode guardar suas informações, mas o SSD é sempre mais seguro, né? Até porque eu expliquei lá nas aulinhas porque o SSD é mais seguro, né? Por sua forma de gravação de dados, né? Não utiliza o discozinho, né? Com a canetinha, né? Para riscar as trilhas como o HD, certo? Então, a grande diferença desses dois é o preço e a capacidade de armazenamento, né? O que diferencia muito eles dois, certo? O HD aí, como eu disse, né, serve justamente para guardar todas as nossas informações que a gente quer que fique armazenado por tempo indeterminado, tá bom? Memória ROM, né? A memória aí justamente que é uma memória não volátil também, né? A memória de gravação, né? Memory Online Read, né? Memória apenas de leitura, certo? É uma memória que serve apenas para o computador ler em algum determinado momento, né? Algo que precisa ficar gravado, certo? Para que o computador leia em determinado momento, certo? Então, a memória RAM é uma memória não volátil, certo? Por quê? Porque ao desligar o computador, ela não se apaga, certo? Então, nós temos aqui, né, a nossa memória ROM, né, que ela não se apaga, né? Como eu falei, as informações delas não é perdida, né? O grande exemplo aí da nossa memória ROM é a BIOS do nosso computador, né? Que é tipo como se fossem as configurações, certo? De fábrica do computador. Então a memória ROM, né, guarda, né? A BIOS é um tipo de memória ROM porque em determinado momento o computador vai precisar daquela memória ali, certo? Para ler, né, e apresentar alguma configuração de fábrica do computador, ok? Então, pessoal, a revisão é basicamente isso, né? Memória ROM, memória apenas de leitura, né? HD e SSD, né? Memórias aí que servem para nosso armazenamento, certo? Grande diferença, preço e capacidade. Memória RAM, Random Access Memory, né? Uma memória de acesso aleatório, certo? Auxilia diretamente no processador, né? No processamento do computador. O exemplo do pente de memória é a DDR, né? DDR3 é a que é mais utilizada hoje, certo? Memória não volátil, quando o computador desligado não perde as informações, o exemplo HD. Memória volátil, quando o computador desligado perde todas as informações, são apagadas, exemplo da memória RAM, ok? Então, qualquer dúvida o tio vai estar à disposição, certo? Para auxiliar vocês aí em algum problema, tá bom? Boa sorte, façam a prova tranquilamente que vai dar tudo certo, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.